Olá, bem-vindos a mais um encontro. A gente está aqui, ó, rendendo nesses capítulos que estão longos e não estamos fazendo eles de uma vez só. A gente está separando em duas aulas, dois encontros e às vezes até em três. Esse capítulo 14, eu achei que eu fosse conseguir separar ele em dois, mas eu estou achando que vamos para mais um encontro, tá? Porque ele está longo e eu vou sentir um pouquinho até o final, como é que a gente vai andando com esse capítulo, mas eu acho que eu vou preferir deixar o finalzinho dele para um encontro, um terceiro encontro do capítulo 14, tá? Acho que pode ser mais produtivo, tá bom? Então vamos começar, lembrando que esse capítulo é sobre a ansiedade. O capítulo 13 a gente focou na depressão e esse capítulo 14 a gente está focando na ansiedade, tá? Em trabalhar os pensamentos ansiosos, os comportamentos ansiosos e o manejo e como a gente pode fazer para manejar essa emoção, tá bom? A gente vai ter mais exercícios aqui, mais 2 ou 3 exercícios, se eu não me engano, na aula de hoje, e por isso que eu estou achando que pode ficar muita coisa. Então, eu vou preferir deixar a parte final, acho que para mais um encontro. Então, vamos recomeçar, né? Retomar, na verdade, não é nem recomeçar, é retomar. Pensamentos ansiosos. Os comportamentos associados à ansiedade, evitação e comportamentos de segurança, que foram aqueles que a gente viu na aula passada, lembra? Ó, comportamento de segurança, situação, comportamento de segurança e esse outro exercício que a gente fez de evitação, né? O que você evita por conta da ansiedade. Só voltando um pouquinho. Esses comportamentos fazem ainda mais sentido quando você compreende os pensamentos que acompanham a ansiedade. Quando estamos ansiosos, temos pensamentos sobre perigo, ameaças e quanto à nossa vulnerabilidade. Uma ameaça ou um perigo pode ser de âmbito físico, mental ou social. Então, isso é para vocês prestarem atenção, que quando a emoção da ansiedade vem, como a gente já viu várias vezes, né? Essa emoção ela é um estado de alerta que a gente tem por conta dos perigos eminentes, por conta dos predadores, né? Daquilo que ela acha, que a emoção entende que é uma ameaça. Muitas vezes a gente sente a emoção da ansiedade, ou seja, você sente quimicamente a emoção atuando no seu corpo, mas você não está entendendo muito bem o que ela está querendo dizer para você. E aí que mora o problema, né? Porque aí o pensamento fica, o que eu estou sentindo, o que está acontecendo, e aí você vai ficar tentando entender essa sensação, e pode ser que na tentativa de entender a sensação, a emoção e a sensação corpórea, para que você diminua a ansiedade, você acaba aumentando a ansiedade, que é aquilo que eu já falei para vocês, que é o pensamento que é a lenha que coloca na fogueira, né, que aumenta a fogueira, que é o nosso combustível, né, para aumentar a intensidade da emoção. E tem vezes, né, também que acaba que a gente está numa situação específica ou a gente já sabe de alguma coisa que está por vir, uma apresentação, né, em grupo, uma viagem, ou uma conversa, enfim, você já sabe que tem alguma coisa ali por vir e você começa a criar pensamentos que têm a ver com esse lugar do se sentir ameaçado. Tá? Então, lembra disso, quando você sentir ansiedade, provavelmente você está se sentindo em perigo, ameaçado, ou a sua vulnerabilidade, aquela sensação de estar muito vulnerável na situação. E já me antecipando aqui bastante em relação ao capítulo, você pode se fazer essa pergunta: o que está me ameaçando? Por exemplo, se você está com medo de falar em público, né? Qual é a real ameaça? O que eu estou pensando que realmente me ameaça a ponto de eu me sentir tão ansioso em relação a esse evento? Perigo, mas que perigo eu estou correndo? Tentar evidenciar, mas qual é o perigo? Às vezes a gente fantasia tanto que a gente se perde, generaliza, e quando a gente vai prestar atenção na nossa imaginação, a gente vai falar sobre isso aqui também, a gente se perdeu e está completamente fora da realidade. Né? E aí, falando isso, gente, aconteceu uma coisa muito engraçada, não sei se eu já contei para vocês aqui, eu estava indo viajar para o exterior, não sei se eu já contei, eu acho que já, tá? Mas não custa nada lembrar.
e eu estava imaginando que eu ia passar na imigração dos Estados Unidos, né? Eu estava com medo de não passar, sabe? Essa coisa de, vai passar, não tem nada de errado, né? Mas você fica com medo, né? Uma viagem toda paga lá de não passar. Aí acontece uma coisa super engraçada. Aí eu assim, ai meu Deus, estou ansiosa. Aí a minha filha perguntou, mas o que você está imaginando? Eu falei, ai filha, eu estou imaginando que eu vou chegar lá na imigração, aí vai ter, sabe assim, só eu e você naquele espaço todo da imigração, e vai ter uma luz em cima da minha cabeça, como um interrogatório, só vai ter o policial, vários policiais olhando para a gente, e eu vou estar ali, né, tendo que responder 300 perguntas para a gente poder entrar na imigração. Aí a gente brincando, fomos assistir vídeos de imigração. E nos vídeos tinham aquelas filas quilométricas, né? Não sei se vocês já foram para os Estados Unidos, aquelas filas enormes, um monte de gente passando ao mesmo tempo, tal, tal, tal. Eu falei, tá tranquilo, estou imaginando que sou só eu lá na imigração, tal, não sei o quê. E não acontece. A gente pegou um voo que a gente chegou meio que 1h30 da manhã, 2 horas da manhã. Aí tô eu entrando lá, é tipo uma portinha que você vira, lá em Orlando, né? Você vira uma portinha e você dá de cara com a imigração. Quando eu virei a portinha, dei de cara com a imigração, não tinha ninguém. Tinha eu, a Bia, mais umas 3 pessoas. Aí eu, minha ansiedade. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí ela, calma, mãe, porque a Bia fala inglês fluente, né? Ela, calma, mãe, eu não falo também assim. A gente vai passar lá, ele vai fazer. Aí eu imaginei que ele ia fazer trocentas perguntas. Falei, calma, Tati. Eu falando para mim mesma, né? Eu falei assim, não é porque você imaginou, aí estou trabalhando com vocês, que realmente vai acontecer. Não é porque você imaginou aquilo que era era muito maior do que a cena em si, que aquilo que você imaginou vai acontecer. E aí eu fui vendo, né? Tinha algumas pessoas lá que estavam andando. Quando eu cheguei para ser a minha vez, quando chegou a minha vez, o cara fez 2 perguntas, e nessas 2 perguntas ele nem verificou verificou o passaporte, mas não pediu o digital, nada disso, porque estava tudo registrado. Foi assim, segundos, foi muito rápido. E aí eu passei. Depois que você passa pela situação, vem aquela sensação de alívio, né? Né? Graças a Deus eu passei daquilo. Tudo isso para dizer o quê? Que muitas vezes a gente fantasia coisas, no caso até aconteceu uma parte da coisa que eu estava imaginando, a gente fantasia coisas e vive em função da nossa imaginação e daquela fantasia. E o que faz com que a gente crie comportamentos evitativos, né? Aumente a ansiedade, pensamentos disfuncionais, e de tanto imaginar como a cena, você fica tentando criar tantas alternativas para evitar o perigo, a ameaça. No caso, eu estava me sentindo ameaçada, né? Ameaçada a não entrar e não poder viver a minha viagem. Perigo, ameaça ou a sensação de vulnerabilidade, que os pensamentos que a gente tem, eles acabam se tornando improdutivos. São pensamentos produtivos quando você pensa assim, pegando esse exemplo da imigração. Nossa, eu estou com medo de não passar. Tá bom, qual é o meu medo? Responder alguma pergunta errada. Então tá, então eu vou verificar quais são as perguntas para eu poder me preparar para conseguir ter um bom resultado. Improdutivo, estou com medo de não passar, porque pode ser que eles não deixem, e pode ser que eles não vão com a minha cara, pode ser que eles achem que eu vou querer morar lá, pode ser. É o e se, entendeu? E se eles pensarem que eu vou querer pegar a Bia e morar lá o resto da vida? E se eles imaginarem. São um monte de pensamentos que vêm cheios de dúvidas que fazem com que aquela situação ela saia do real e se torne muito imaginário, muito fantasioso, tá? Então, fazendo aí um resumo desse capítulo, é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar. Eu peguei essa primeira frase aqui para dar esse exemplo, para vocês entenderem que o tempo todo a gente vai estar trabalhando o pensamento, o modelo de pensamento, a imaginação, o medo, né? Reconhecimento do medo, das ameaças, sensação de vulnerabilidade e, naturalmente, como enfrentar isso. Tá? Então, eu falei, teve uma aula que eu falei que eu ia começar dando uma geral do capítulo, né? E aí já aproveitei esse gancho para começar, para dar essa geral para vocês, tá bom? Voltando aqui, no amarelinho. Uma ameaça ou um perigo pode ser de âmbito físico, mental ou social. Vocês podem até pensar um pouquinho de vocês, né? Como é que vocês sentem? Vocês se sentem muito ameaçados fisicamente, mentalmente e socialmente? Por onde que passa essa sensação da ameaça?
Uma ameaça física ocorre quando você acredita que será rejeitado, humilhado, constrangido ou intimidado. Uma ameaça mental ocorre quando algo faz você se preocupar que está ficando louco ou perdendo a cabeça. Além de ter pensamentos sobre perigo, quando estamos ansiosos, acreditamos que não somos capazes de lidar com a situação. Vamos parar um pouquinho aqui. Olha como faz sentido, né? Se a ansiedade ela tem a ver com perigo, ameaça, perdão, e sensação de vulnerabilidade, isso quer dizer que eu estou me sentindo frágil para enfrentar aquele desafio. Né? É óbvio isso. Né? Então, naturalmente, como eu falei, questionamentos, preocupações produtivas ou improdutivas. Se eu estou sentindo que passar na imigração é uma ameaça, é porque em algum lugar eu não estou me sentindo capaz de fazer aquilo acontecer. Então, eu tenho que pensar um pouquinho o que eu preciso desenvolver em mim para poder me sentir capaz de enfrentar aquele desafio. Não somos capazes de lidar com a situação. Vamos pensar em uma outra situação. Se eu tenho vou pensar uma situação muito inusitada. Se eu tenho um relacionamento e eu quero terminar com essa pessoa, e toda vez que eu penso em terminar com ela, eu fico muito ansiosa, isso está me dizendo que eu não estou me sentindo capaz de romper uma relação. Entenderam? Então, eu preciso sempre estar prestando atenção em quais são os recursos que eu preciso desenvolver, ou o que eu preciso entender para me sentir capaz de enfrentar aquela situação que eu estou entendendo que é uma ameaça para mim. Tá? E, é claro, a gente tem aqueles 3 sistemas, né, de luta, fuga ou congelamento. Lembra que a gente viu na aula passada também? Enfrentar, nem sempre a gente tem que colocar na conta do risco, nem sempre quer dizer viver a situação. Às vezes é dizer não. Né? Às vezes é arriscado mesmo. Então, a minha ansiedade, ela vai mensurar esse risco. Eu vou sair daqui de madrugada andando na rua porque eu quero ir lá na lojinha 24 horas que está aberta, eu tenho medo, fico ansiosa. Não, então, a minha ansiedade está sendo prudente. Né? Tem uma prudência aí que a ansiedade que eu estou sentindo, que ela está me alertando. Não, calma aí, não vai não, é perigoso. Então, nesse momento, é meio óbvio o que eu estou falando, mas é exemplo para vocês. Nesse momento, eu tenho que enfrentar ou não tenho que enfrentar? Vou dar um outro exemplo. Eu estou com receio de falar com o diretor da empresa um assunto X, né? Porque ele está sempre ocupado. Tá, então eu vou interromper ele numa sala, numa reunião? Não vou. Então eu vou procurar o melhor momento para falar com ele e um momento que eu me sinta confortável também. Então, é a moderação, tá? A gente sempre tem que estar moderando e tendo essa perspicácia de perceber quando que a ansiedade ela está me ajudando, entendeu? E me antecipando um perigo, né? Ali uma ameaça, e ela está me ajudando, ela está falando, calma, para aí, está meio arriscado esse negócio. E quando ela está tão intensa a ponto de me impedir, né? Que ela está me atrapalhando, ela está dizendo assim, não, pelo amor de Deus, não faz isso, ela está no desespero. Então, isso é uma auto-observação que vocês vão precisar ter quando vocês sentirem ansiedade e observar em relação ao evento específico. Tá? Então, eu sinto ansiedade em relação a quê? A isso? Bom, mas não está exagerada essa ansiedade ou não? Né? É essa reflexão que vocês vão fazer, e o capítulo vai falar isso tudo, que eu já estou antecipando tudo, mas tudo bem. Vale a pena. Antecipar, às vezes, vale a pena, porque, no final das contas, a gente entende melhor sendo contextualizado. Vou voltar aqui, tá? Na verdade, ocorre ansiedade quando nossa percepção é de que o perigo com o qual nos defrontamos é maior do que nossa capacidade de enfrentamento, que eu acabei de falar. Pense em como você se sentiria se alguém pedisse que saltasse do alto de uma pedra enorme e mergulhasse em um lago.
Há certo perigo envolvido, mas se você está confiante de que sabe mergulhar, que o lago é suficientemente profundo para que esteja seguro e observou outras pessoas fazerem o mesmo mergulho e parecerem gostar, então você pode se sentir entusiasmado em vez de ansioso. Entenderam? Olha a análise do contexto, né? Eu olho para o contexto, eu vejo que tem um lago, eu sei que eu sei mergulhar, outras pessoas estão fazendo, nada está acontecendo, que legal, vou fazer também, né? Isso se dá porque você acredita que é capaz de lidar com o grau de perigo envolvido. Ó, isso aqui é importantíssimo. Isso se dá porque você acredita que é capaz de lidar com o grau de perigo envolvido. Em vez de focar o perigo, você pode pensar na excitação e na diversão do momento. No entanto, se não está convencido de que é capaz de mergulhar com segurança e não está seguro de sua habilidade na natação, provavelmente se sentirá ansioso em vez de entusiasmado na mesma situação. Ele está colocando uma situação específica, né, de mergulhar, saltar de uma pedra, enfim. Mas a gente pode também fazer um paralelo de situações do dia a dia, na vida, né? Situações que você imagina, que você vivencia, onde, voltando aqui na frase, você acredita que é... Calma aí. Isso se dá porque você acredita que é capaz de lidar com um grau de perigo envolvido. Nesse caso, você não acreditando que é capaz de lidar com um grau de perigo envolvido. Tá? Quando você não acredita, a sua ansiedade vai lá em cima. Fazemos esses julgamentos sobre perigo e nossa capacidade de enfrentamento todos os dias de nossa vida. Nossos julgamentos sobre dirigir rápido ou devagar, nossas decisões entre ficar na calçada ou atravessar a rua, nossas escolhas entre falar em um grupo ou permanecer em silêncio, são todas determinadas pela avaliação que fazemos dos perigos envolvidos e de nossa habilidade para lidar com eles. Isso é muito interessante. O tempo todo a gente está decidindo se a gente vai agir ou não vai agir. Vai agir ou não vai agir. Então, o que o livro está ensinando para a gente é, se eu estou numa palestra e eu sei que eu domino aquele assunto, né? Ou que a minha pergunta é uma pergunta pertinente, eu vou levantar a mão e vou falar, posso fazer uma pergunta? Agora, se eu não confio em mim, não sei se a minha pergunta é uma pergunta pertinente, estou em dúvida, eu vou guardar aquela pergunta para mim. Tá? Então, a gente está o tempo inteiro avaliando isso. É uma avaliação constante. Voltando aqui. Cadê? Tá. Quando achamos que nossa habilidade para lidar com um problema é igual ou maior do que os perigos envolvidos, realizamos as atividades com facilidade. Quando achamos que não somos capazes de lidar com os riscos ou perigos em determinada situação, tendemos a recuar, evitar e a nos engajar em comportamentos de segurança, que é aquele que a gente... Não, isso aí está muito arriscado para mim, não vou não. A ansiedade nem sempre é algo ruim. Se os perigos forem maiores do que nossa capacidade de enfrentamento, será mais sensato recuar. No entanto, quando estamos ansiosos, com frequência temos a tendência de superestimar o perigo e a subestimar nossas habilidades de enfrentamento em muitas situações. Ou seja, quando a gente está ansioso, a gente tende a aumentar o monstro e diminuir a nossa capacidade. Né? Então, a gente aumenta o perigo. Né? Então, tentar trazer um exemplo. Vamos supor, porque está me vindo exemplos muito práticos e objetivos. Tá? Vamos supor, uma reunião de novo. Tá? É uma reunião que não vai, uma reunião de trabalho comum, corriqueira, que não vai determinar nada, nenhum projeto grande, nada. É uma reunião, um encontro da semana, fazer alguns alinhamentos. Se eu tenho medo de falar em público ou de estar em reunião, eu posso aumentar muito o meu pensamento e falar, meu Deus, vai ter aquela reunião, e agora? O que eu vou fazer? E se pedirem para eu falar alguma coisa, eu não souber o que falar, podem me demitir, podem querer que eu não trabalhe mais ali. Ó, você vai escalando o perigo. Né?
e você vai automaticamente subestimando as suas habilidades, né? Você aumenta a sensação do perigo, você bota lá em cima, dá muito medo, aumenta o monstro e diminui as suas habilidades, tá? E a ideia é que a gente aproxime, que você reconheça as suas habilidades e diminua o perigo. Voltando aqui. Esse estilo de pensamento nos leva a experimentar a ansiedade em muito mais situações do que o necessário. Com o tempo, a ansiedade pode se tornar cada vez mais grave e afetar cada vez mais áreas de nossas vidas. Pensamentos do tipo e se? Esse pensamento é um pensamento que todo ansioso tem. E se acontecer? E se acontecer? Né? Os pensamentos ansiosos, com frequência, predizem catástrofe iminente ou futura. Lembrando que a ansiedade ela é uma emoção que está relacionada ao futuro, né? Ao presente e futuro, não ao passado. Passado é tristeza, culpa, né? Isso são emoções que são referências do passado. Quando a gente está triste por algo que aconteceu. Quando a gente se sente culpado, a gente se sente culpado por algo que aconteceu. Quando a gente se sente ansioso, a ansiedade vem desse lugar de algo que possa, ou que está acontecendo, ou que possa vir a acontecer. Tá? Então, lembrando que a ansiedade é uma emoção do futuro. Em geral, voltando aqui, em geral, eles começam com e se, e terminam com um resultado desastroso. Frequentemente, também inclui imagens de perigo. Tá? Então, a gente tem aquele pensamento, se acontecer isso, aquilo, né? E junto com isso acabam surgindo imagens. Por exemplo, um homem com medo de falar em público pode pensar antes de falar. E se eu tropeçar nas palavras? E se eu esquecer minhas anotações? E se as pessoas pensarem que eu sou um idiota e que não sei sobre o que estou falando? Ele pode ter uma imagem de si mesmo parado, aí uma imagem, né? Aí a pessoa começa a imaginar a cena, ela imagina dentro da cabeça dela. Ele parado, imóvel, ruborizando em frente ao público. Esses pensamentos são todos em relação ao futuro e predizem um resultado negativo. Então, a ansiedade, ela está predizendo esses resultados que são sempre negativos. Né? Quando você tem... Como é que é a palavra, meu Deus? Quando você é mais pessimista, né? Quando você tem uma ansiedade alta, você tende a ter pensamentos que estão mais associados ao pessimismo, que tudo vai dar errado. Então, a gente precisa também prestar atenção nessa inversão. O quanto que, quando eu percebo que eu estou tendo muito pensamento pessimista, eu posso tentar buscar incluir pensamentos que são mais otimistas, né? No meio de tantos pensamentos pessimistas, para equilibrar. Deixa eu só beber uma água. Vamos lá. Alguém que tem medo de avião ou de dirigir em uma autoestrada pode pensar: e se o avião explodir? E se eu tiver um ataque de pânico no avião? E se eu não houver oxigênio suficiente no avião para respirar? E se eu tiver um acidente de trânsito na autoestrada? E se eu ficar preso em um engarrafamento na hora do rush, tiver dificuldade em respirar e não conseguir sair da estrada? São todos exemplos de pensamentos, né? Você pode ver que esses pensamentos são voltados para o futuro e prevêem perigo ou catástrofe. Eles fariam a pessoa pensar 2 vezes antes de entrar em um avião ou pegar uma autoestrada, que é aquele comportamento evitativo. É quando você começa a pensar em um monte de catástrofe, de perigo, você vai? Não vai. De jeito nenhum. Você vai falar o quê? Não vou mesmo. Você começa... Você fala, não vou mesmo. Eu me lembro lá em Orlando, que eu fui numa montanha-russa com a Bia, a minha filha, Deus que me livre aquela montanha-russa. A montanha-russa, a gente está acostumado com ela fechar aqui em cima, né? Ela fecha aqui em cima e ainda tem um negócio de segurança embaixo. Essa montanha-russa era nova. E ela tinha era um braço que fazia assim, ó, na perna. Não tinha aqui em cima. Bem ou mal, aquele negócio dá uma certa segurança, né? Você segura aqui. Tá? Era um ferrinho assim.
E aí, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, não vou. Eu falei, não vou. E se esse negócio saltar? E se eu sair por debaixo da cadeira? Aí eu comecei com si. E aí, daqui a pouco, chegou o carrinho, né? Com as pessoas vivas, nada aconteceu, chegou outro. Aí eu me lembro que eu pensei assim, eu falei, bom, se essas pessoas maiores ou menores do que eu estão indo, estão voltando, e nada está acontecendo, o meu pensamento está descabido, né? Está fora da medida, porque é um brinquedo super seguro na Disney, né? Enfim, né? Era na Universal. Então, o meu medo é real, porque eu estou sentindo, mas a catástrofe que eu estou fazendo na minha cabeça está fora da realidade. Aí eu fui. Foi bem legal, mas, cara, o negócio é assustador. Mas deu certo, estou aqui viva, minha filha também, deu tudo certo. Dá um bom exemplo, né? Vamos lá. Algumas pessoas se sentem ansiosas em relacionamentos íntimos. Elas podem temer intimidade ou comprometimento. Também podem se preocupar em ser julgadas, rejeitadas ou constrangidas. Os pensamentos que temos quando sentimos medos de relacionamentos são com os recém-discutidos, voltados para o futuro e predizem perigo ou catástrofe. Ó, perigo e catástrofe é a palavra, né, da ansiedade. Tais pensamentos incluem: e se eu for magoado? E se eu for rejeitado? E se a outra pessoa sentir minha fraqueza e aproveitar de mim? Novamente, esses pensamentos demonstram o tema algo terrível vai acontecer, tá? Então, algo terrível vai acontecer é a base desse modelo de pensamento, né? Quando a gente fica ali, algo terrível vai acontecer, que é característico da ansiedade, tá bom? A percepção de ameaça varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm uma grande sensação de segurança, outras se sentem ameaçadas muito facilmente e, com frequência, ficarão ansiosas. Então, percebe, quanto mais seguro você se sentir, menor a sua ansiedade, tá? Menos intensa, perdão. Menos intensa será a sua ansiedade. Quanto mais ameaçado por tudo, né, você interpretar o mundo dessa maneira, maior será a sua ansiedade. Isso quer dizer que você está se sentindo muito inseguro, né, muito vulnerável. Voltando. Algumas vezes, isso é decorrência de experiências de vida. Por exemplo, se cresceu em um bairro caótico e inconstante, você pode concluir que o mundo e as pessoas são sempre perigosas. Nesse caso, sua capacidade de antecipar o perigo e de compreender a própria vulnerabilidade o ajudou a sobreviver quando criança. Se você cresceu em um lar perigoso, ser capaz de reconhecer o perigo ou os primeiros sinais de alerta foi essencial para a sua sobrevivência emocional, até mesmo física. Você desenvolveu uma habilidade muito sutil de identificar e responder a situações perigosas. Então, olha como é útil a ansiedade, né? A ansiedade ela é muito útil. Se eu estou num ambiente arriscado e nocivo para mim, eu preciso desenvolver essa habilidade de perceber a ameaça. Né? Aonde está a ameaça? Vou dar um exemplo. Se eu vivo numa cidade grande, a chance de eu ser assaltada é muito maior do que numa cidade pequena, certo? Então, quem vive em cidade grande tem uma perspicácia para andar na rua e perceber assalto, ameaça, muito mais desenvolvida do que alguém que vem de uma cidade que não precisa nem se preocupar com isso. O que é engraçado quando a gente está numa cidade que você não precisa se preocupar com isso, você está andando assim, né? Assim, todo preocupado, não preciso me preocupar com isso aqui. Mas a gente não desliga. Esse exemplo ele é até um bom exemplo para falar sobre a continuidade do texto. O que acontece é que a gente cresce, a gente não é mais criança, sai daquele ambiente, sai da cidade grande, você não precisa se sentir mais ameaçado, ou o nível de ameaça é muito menor, e você continua ligado na tomada, entendeu? Continua em estado de alerta, percebendo, tentando identificar quais são as ameaças. Então, se você viveu um ambiente ameaçador em algum momento lá atrás, percebe se o seu alerta, né, na cidade grande, né, percebe se ele ainda está muito ligado. E você não está, até hoje, vivendo como se você fosse sofrer um ataque a qualquer momento. Tá?
voltando. No momento atual de sua vida, no entanto, pode ser importante avaliar se você não está respondendo exageradamente aos pensamentos sobre perigos e ameaças. Mais uma vez, no momento atual de sua vida, lembra? Eu posso estar numa cidade grande e ter me mudado para uma cidade pequena, né? No momento atual, eu estou lá na cidade pequena. Pode ser importante eu avaliar se eu não estou respondendo exageradamente aos pensamentos sobre perigos e ameaças. Na cidade pequena, eu posso pensar assim, será que tem algum assalto aqui? E aí, meu Deus, se tiver algum assalto? E se acontecer algum assalto? E eu não estou protegida? E cadê o policial? E Isso é uma resposta exagerada devido ao contexto, né? Aquela situação. E aí vocês podem colocar isso em outros exemplos. Eu vou conversar com aquela pessoa, ou eu vou numa festa, se ninguém falar comigo, e se eu não conseguir falar com ninguém, né? E se a pessoa me xingar, assim, tenta escalar, tenta observar para ver se você não está escalando e aumentando muito essa sensação de perigo e ameaça, tá? Talvez as pessoas em sua vida adulta não sejam tão ameaçadoras quanto eram quanto eram aquelas de sua infância. Você também pode avaliar se seus recursos e habilidades quando adulto podem ou não desenvolver formas novas e criativas de enfrentar ameaças da ansiedade. Isso quer dizer que, às vezes, a gente não percebe, mas a gente já desenvolveu recursos que ajudam a gente a enfrentar as ameaças, né? Hoje. A gente não tinha lá atrás, mas desenvolveu. Criação de imagens. Nossos pensamentos ansiosos, com frequência, ocorrem como imagens. Quando superestimamos o perigo, não pensamos simplesmente, e se eu sofrer um acidente de carro? Na verdade, imaginamos de modo vívido as cenas que tememos. A gente imagina, né? A gente vai lá para a cena, escuta som, ouve voz, né? Impressionante. Nosso cérebro é impressionante. Podemos ver um acidente de carro em nossas mentes ou ouvir sirenes de ambulâncias em nossa imaginação. Quando subestimamos nossa capacidade de enfrentamento, frequentemente nos vemos sobrecarregados ou até mesmo tremendo de modo descontrolado, que é aquela ansiedade que chega a dar tremor, né? Porque o corpo está se preparando para um perigo ali. Podemos imaginar pessoas zombando de nós ou os sons de pessoas rindo de nós. Algumas vezes, as imagens em nossa mente trazem lembranças de épocas passadas em que éramos ansiosos ou experimentamos acontecimentos traumáticos. O que ele está querendo dizer com isso? Que, às vezes, você está diante de uma possibilidade de viver uma situação que você acha que vai ser muito ruim, e a sua mente ela te leva para cenas do passado, né? Situações que você já viveu e que você lembra daquilo de maneira tão vívida que parece que você vai viver a mesma coisa de novo, ou da mesma maneira. Tá? Outras vezes, as imagens são ficcionais, criações da mente. Ou seja, você nunca viveu aquilo, mas você fica imaginando. Por exemplo, podemos imaginar nosso chefe como um homem de 3 metros de altura, gritando conosco com uma face exageradamente vermelha. Como esses tipos de imagens dão origem a fortes sentimentos de ansiedade, é importante que tenhamos consciência delas, para aprendermos formas de responder a eles. Durante a leitura da mente Vencendo o Humor, sempre que um exercício pedir que você identifique seus pensamentos, estará se referindo a pensamentos que ocorrem não só como palavras, mas também como imagens. Lembra? A gente trabalhou isso. Na nossa tabelinha tinha o pensamento automático e também uma imagem que poderia surgir. Aqui, a gente vai para o pensamento para o exemplo da Márcia, e vocês vão fazer esse exercício. Tá? Eu vou ler para vocês, mas já estou antecipando que vocês vão fazer esse exercício. Então, prestem atenção para, na hora de fazer, conseguir ter entendido, tá bom? Vamos lá. Márcia experimentava ansiedade e ataques de pânico quando voava de avião. Pânico é ansiedade ou medo extremo. Um ataque de pânico consiste em uma combinação distinta de pensamentos, emoções e reações físicas.
Com frequência, um ataque de pânico é caracterizado por uma alteração nas sensações físicas ou mentais, como batimento cardíaco acelerado, transpiração, dificuldade de respirar, sensação de sufocamento ou asfixia, tremor, vertigem, dor no peito, náusea, calorões ou calafrios, desorientação. Quem já viveu um ataque de pânico sabe como é difícil assim, passar por ele. Nossa, é muito desconfortável fisicamente, é tudo desconfortável. É por isso que é pânico, né? Esse nome não é à toa. Alguém deve ter dito isso, estou com pânico, aí fixou, né? Porque realmente é um pânico. Márcia, e aí, eu vou fazer um paralelo aqui. Aí, quando às vezes eu estou no consultório, né, e eu pergunto para a pessoa, mas o que você sente em relação a isso? A pessoa fala assim, ai, não, eu tenho um pânico só de pensar nisso. Ela usa essa palavra sem estar necessariamente vivendo o pânico. Mas isso quer dizer, em algum lugar, que o medo dela é muito alto só de pensar, porque ela está usando essa palavra. Não, eu tenho pânico só de pensar nisso. Ou seja, ela está mensurando, que a palavra mensura, né? Eu odeio aquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa. Ela está mensurando, a palavra vai mensurando. Ela está mensurando que o desconforto dela é muito alto em relação àquilo. É importante para vocês perceberem se vocês mesmos não fazem isso. Ai, tem um pânico só de pensar. Então, deixa eu prestar atenção. Se estou usando essa palavra, deixa eu prestar atenção. Márcia teve de voar para uma cidade a 300 quilômetros de distância para uma reunião de negócios imprevista. Ela monitorou seus pensamentos e reações emocionais antes do voo e os resumiu no registro de pensamento parcial apresentado nessa figura abaixo. Observe como a ansiedade e o pânico de Márcia foram influenciados por pensamentos que focavam perigo e vulnerabilidade pessoal. Não foi o fato de esperar no terminal do aeroporto que fez ela entrar em pânico. Muitas pessoas esperam em terminais de aeroportos sem se sentir ansiosas ou sofrer ataques de pânico. Os pensamentos de Márcia sobre essa situação é que provocaram sua ansiedade e pânico. Então, não foi o fato dela estar no aeroporto, foram os pensamentos dela, tá? Vocês vão fazer isso aqui. Situação. Esperando o quê, quando e onde? Esperando no aeroporto para embarcar no avião. Estado de humor. Ansiedade e pânico. Ansiedade 80, pânico 90. Liste as reações físicas que você experimentou. Ela botou transpiração, dificuldade de respirar e coração acelerado. Pensamentos automáticos ou imagens. Aí ela botou, e se o avião tiver problemas mecânicos, e quanto este avião será seguro, e se eu tiver um ataque de pânico no avião, vou ficar embaraçada se meu chefe ver que estou tendo dificuldade para respirar e que estou transpirando e entrando em pânico, acho que está começando um ataque de pânico, e se eu sofrer um ataque de pânico, olha só o pensamento dela, né? A imagem, vejo-me com a mão no peito, transpirando e ficando pálida. As pessoas no avião me olhando assustadas, achando que algo está errado comigo. Tá? Isso é no caso de um ataque de pânico. Agora, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu acredito que ninguém está com pânico agora, né? Não nesse momento. Mas vocês vão lembrar de uma situação, tá bom? Que não precisa ser pânico, mas tem que ser uma situação de ansiedade, tá? Então, vocês vão lembrar de uma situação que vocês sentiram muita ansiedade, vão escrever a situação, o estado de humor, se tinha ansiedade, outro humor junto, né? Medo, angústia, enfim, outro humor. Se vocês se lembram de alguma reação física que vocês tiveram, e lembrando, eu sei que é difícil, porque às vezes, né, assim, está muito distante o evento, mas tentem lembrar de alguns pensamentos automáticos ou imagens que surgiram, tá? Tentem pegar um evento do passado e lembrar. Normalmente, quando a gente vive alguma coisa difícil, a gente fixa, né? E aí, quando vocês terminarem, só me dê um ok, por favor. Então, vamos lá. Os pensamentos que você identificou no exercício eram voltados para o futuro?
né? Eu sei que vocês fizeram um exercício que tem a ver com uma memória do passado, mas, na hora, né, o pensamento devia ser para um futuro que já virou passado. Então, assim, fica meio confuso, mas é para vocês treinarem essa autopercepção, tá? Os pensamentos refletem sensação de perigo, incapacidade de enfrentamento ou previsão de uma catástrofe? Em caso afirmativo, você identificou pensamentos relacionados à ansiedade. Esse exercício serviu para quê? Para vocês aprenderem a identificar pensamentos que têm a ver com ansiedade. Isso quer dizer o quê? Que se você fala para você mesmo assim, nossa, estou tão ansioso, presta atenção no seu pensamento. Se os seus pensamentos estão relacionados ao futuro, ao perigo, catástrofe, algo assim, quer dizer que quanto mais você desenvolver pensamentos dentro dessa estrutura, mais você vai aumentar a sua intensidade da ansiedade, tá? Então lembra disso, né? O pensamento ele é um motor que vai aumentar a intensidade da ansiedade. Então você identificou, nossa, estou tendo muitos pensamentos aqui que têm a ver com medo, né? Com vulnerabilidade, com ansiedade, são pensamentos ansiosos. Isso quer dizer que se eu pensar mais dentro desse modelo, eu vou aumentar a minha ansiedade em vez de diminuir, tá? A ansiedade é frequentemente desencadeada em situações vagas e ambíguas. Isso faz sentido, porque se tendemos a estar alerta ao perigo, será difícil decidir o quanto uma situação é de fato perigosa se os detalhes forem incertos. Gente, vou pegar um gancho aqui que é o seguinte. Vocês já lidaram, não sei se vocês conhecem ou lidam, com pessoas que são muito vagas e ambíguas? Sabe assim, aquela pessoa que não te diz exatamente o que é, né? Que fica assim, não sei, mas calma aí, vamos lá, a gente pode ver, não sei. Dentro de um relacionamento, se você tem uma pessoa que ela não tem uma clareza ali do pensamento, ela não te ajuda, não dá limite, não tem limite ou não dá limite, limite não, contorno é a melhor palavra, às vezes isso aumenta a ansiedade nossa. Por exemplo, conheci uma pessoa, aí você sai com a pessoa tal, aí você quer fazer alguns combinados com a pessoa, e a pessoa vai deixando tudo vago, tudo em aberto. E você fica sem saber. Aí vem aquela ansiedade, meu Deus, será que a pessoa. Será que a pessoa vai sair comigo? Será que vai sair comigo? Será que ela vai combinar? Será que ela vai desmarcar? Será que ela vai? Será que ela não vai? Isso tudo gera ansiedade, né? Então é importante as definições em algumas relações. Por exemplo, né, a relação de trabalho, a pessoa também te deixa num vazio. Ah, vai ter uma reunião, sobre o quê? Não sei, depois eu te falo. Tudo que fica em aberto, fica vago, assim, ou ambíguo, traz uma sensação de ansiedade porque você não está tendo ali, você não sabe o que fazer com aquilo, né? Você fica muito vulnerável, você não sabe o que fazer, você fica assim, tá, então eu faço o quê? É como se te deixasse no meio de uma rua que você não sabe mais para onde ir, né? Então, em algumas situações é válido conversar com a pessoa, ou enfim, né, tentar definir esse contorno, calma aí, né, falar com a pessoa, calma aí, você está deixando tudo muito em aberto, isso não está legal. Vamos tentar definir, né? Vamos tentar fazer um contorno, o que é possível, o que não é possível, o que não é possível. Você quer marcar alguma hora? Você quer pelo menos me dizer o tema? Sabe assim? Tentar tirar desse tão vago ou tão vazio para você entender minimamente com o que você vai lidar. Ficou claro? Espero que sim. Voltando aqui. Isso faz sentido porque, se tendemos a estar alertas ao perigo, será difícil decidir o quanto uma situação é de fato perigosa se os detalhes forem incertos. As pessoas que são ansiosas muitas vezes preferem saber de alguma coisa negativa com certeza do que permanecer em um estado de não saber. Isso é interessante, né? Se eu pergunto para a pessoa fala assim, depois eu te conto. Aí você fala assim, mas é alguma M? Aí a pessoa diz, não, aí você fala, então tá bom, pode me contar daqui a um ano, não tem problema, mas se for alguma M, me conta agora, pelo amor de Deus, é melhor saber do que não saber. Ai, muito bom. Voltando aqui, esse pode ser um motivo porque tiramos conclusões apressadas de que algo é perigoso, mesmo quando não sabemos com certeza. Por exemplo, se temos um sintoma físico que nos confunde, algumas vezes começamos imediatamente a pensar que doenças graves, em vez
em doenças graves, em vez de procurar explicações menos graves. Aí deu uma pontada aqui, meu Deus, será que é minha vesícula? Será que eu vou ter uma apendicite? Será? Já vai para um extremo. E às vezes são gases, né? Assim, não é nada demais, tá? Além disso, com frequência surge ansiedade porque não temos controle sobre os acontecimentos. Geralmente, quando estamos ansiosos, tentamos ficar no controle ou fazer as coisas de uma forma perfeita, na esperança de que isso impeça que coisas ruins aconteçam. Como não estamos seguros de que podemos lidar com os perigos que nos preocupam, faz sentido que tentemos impedi-los. Como não estamos seguros, vou voltar, de que podemos lidar, como não estamos seguros de que podemos lidar com os perigos, se eu tenho uma insegurança, não sei quais são os meus recursos. Eita, perdão. Passou uma moto boa aqui, daquelas. Foi uma barulheira, né? Ainda tá. Pronto, vou voltar. Como não estamos seguros de que podemos lidar com os perigos que nos preocupam, faz sentido que tendemos a impedi-los. Por exemplo, uma pessoa que não sabe o risco que tem a cidade. Vou pegar o exemplo da cidade. Ela pode falar assim, você pode falar assim, por que você não viaja para aquele lugar? E eu não faço ideia se é um lugar perigoso ou não. Aí eu falo, não vou não. Só falo porque, sei lá, pode ter algum perigo lá. Eu nem tento investigar nada, eu só não vou. Sabe assim, só não converso, só não entro, só não faço movimento, tá? O problema com essa abordagem é que é realmente impossível fazer as coisas perfeitamente ou ter controle completo sobre o que irá acontecer no futuro. Tem gente que tenta, né? Ter controle de tudo, tudo completo, mas não dá. Logo, aprender a desenvolver nossa confiança de que seremos capazes de lidar com a situação quando as coisas derem errado é uma abordagem mais útil para o manejo da ansiedade do que tentar impedir que as coisas deem errado. Você teve pensamentos relacionados a controle, perfeccionismo ou a não saber na situação que descreveu na folha do exercício? Então, a pergunta para vocês observarem, tá? Se você teve pensamentos relacionados a controle, perfeccionismo ou a não saber na folha de exercício, que foi essa aqui que vocês escreveram. Então, vamos lá. Pensamentos comuns em vários tipos de transtorno da ansiedade. A figura 14.3, não, que é essa daqui da frente. Essa daqui. Não é aquela que passou, não. Resume os pensamentos comuns associados aos tipos específicos de transtorno de ansiedade mencionados anteriormente neste capítulo. Observe que esses pensamentos referem-se ao perigo que é central para cada tipo de ansiedade. Por exemplo, pessoas com fobia de cobras têm pensamentos e imagens ansiosos relacionados a cobras e pessoas com preocupações com a saúde têm pensamentos e imagens associados à doença. Para cada categoria, também é comum termos dúvidas sobre nossa capacidade de enfrentamento das coisas que tememos. Superando a ansiedade. Quando temos ansiedade, em geral, o que queremos é nos livrar dela o mais rapidamente possível. Então, na hora que tem aquela sensação da ansiedade, a gente faz qualquer coisa para se livrar daquela sensação. Podemos pensar que seria maravilhoso se nunca mais nos sentíssemos ansiosos de novo. Hoje me fizeram essa pergunta, Tati, é possível nunca mais eu sentir ansiedade? Não, não é possível. Na verdade, eliminar a ansiedade não é uma boa ideia. A ansiedade é o sistema de alarme do corpo. Ela nos alerta para o perigo. Então, lembra, a ansiedade ela é o nosso sistema de alerta. O problema é quando ela se torna disfuncional, quando ela é muito intensa. Ele vai dar um exemplo. Esse exemplo aqui é muito legal, tá? É uma analogia que ele faz que é muito legal. Se sua casa tivesse um sistema de alarme que fosse ativado cada vez que um cão ou gato entrasse em seu pátio, você com frequência ficaria em alerta desnecessariamente. Mas essa não seria uma boa razão para desligar seu alarme. Você só precisaria ajudá-lo para que não disparasse tão facilmente. Ou então aprenderia a desligá-lo assim que conseguisse determinar que não havia perigo sério no pátio.
Isso é o que tentamos fazer na superação da ansiedade. Queremos dar o melhor de nós para ajustar nosso sistema de alarme interno para que ele não dispare com tanta frequência. O que ele está dizendo aqui? Você imagina, eu tenho uma casa, né? E aí tem um quintal. E tem um sistema de alarme. Se o meu sistema de alarme está muito sensível, qualquer ratinho que passar no quintal, ele vai... Pé, 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 pé. E o perigo não é com rato, né, meio nojento, não é com rato, com gato, com cachorro. Né? O perigo é uma pessoa entrar na minha casa e assaltar minha casa. Então, eu tenho que ajustar meu alarme para que ele não seja ativado por qualquer coisa, né? Por um gato, por um cachorro, por um rato. Eu tenho que ajustar esse alarme. Porque se ele fica muito sensível, e assim são as pessoas ansiosas, ele vai disparar a qualquer coisa que soe como uma ameaça, mesmo que não seja, tá? Então, é prudente eu desligar o meu alarme, desligar a ansiedade? Não é. Porque se eu desligar, aí mesmo que entra barata, rato, entra tudo, né? Assaltante, entra tudo, porque eu não vou estar vigilante, minimamente vigilante para um perigo. Mas nem desligar é bom e nem manter esse alarme muito sensível é bom também. Tá? Por isso que precisa ser feito um ajuste na ansiedade. Além do mais, podemos aprender a avaliar o nível de ameaça em uma situação e desligar a resposta de ansiedade mais rapidamente, quando estivermos superestimando o perigo. E poderemos, assim, aumentar a confiança em nossa capacidade de enfrentar as situações que nos deixam ansiosos, bem como enfrentar a própria ansiedade. Vamos supor, tá? Vamos supor que eu tenho medo de falar para pessoas. Eu estou aqui com uma quantidade de pessoas, sei lá, eu poderia estar com 2.000 pessoas, com 30 milhões de pessoas, ou com 50 pessoas, ou com uma. Não importa, tá? Quer dizer, nesse exemplo que eu vou falar, importa. Se eu tenho 9 pessoas que eu conheço, que já assistiram aula comigo, que eu já sei como elas respondem ao meu trabalho, faz sentido eu ficar com muito medo de ser atacada, de ser ameaçada, de alguém falar alguma coisa, de me julgarem, de, sei lá, né? Assim, alguma coisa descabida, né? De me xingarem, né? Faz sentido? Não, não faz sentido. Tantas vezes a gente esteve junto e nada aconteceu. Está tudo bem, o trabalho está fluindo bem. Agora, eu estou numa situação com não sei quantas milhões de pessoas, eu não conheço ninguém, né? Faz sentido a minha ansiedade estar um pouco mais acelerada, mais intensa? Faz sentido, porque é um grupo novo, eu não conheço ninguém, né? Pode ser que aconteça de alguém falar alguma coisa, me expor, sei lá, né? Alguma coisa fora do controle. Faz sentido eu estar um pouco mais ansiosa. O que eu teria que fazer? Me preparar mais para lidar com aquela situação. Ok. Eu não estou com ninguém, nem com vocês, nem com 30 milhões de pessoas, com ninguém, tá? E eu estou quieta, imaginando que eu possa ser chamada para falar, imaginando que eu possa ser chamada para falar para outras pessoas. E só de imaginar, meu coração começa. Mas isso, mas isso e aquilo. Isso quer dizer que eu estou muito sensível à minha ansiedade, entende? Ao meu medo. Né? Meu medo está tão sensível que eu não estou nem na cena, nem com X pessoas, nem com menos pessoas, nem com nada está acontecendo, mas o meu alarme está tão alto que eu já começo a criar um monte de pensamentos que faz com que essa minha sensibilidade, que está tão ali, né, presente, ela aumente a intensidade da minha ansiedade num nível exagerado, tá? Então, a gente tem que sempre estar ponderando e medindo, né? Será que, né, faz sentido esse meu alarme nesse momento? Eu preciso estar com ele tão ligado assim? Não, não preciso. Eu agora aqui, eu estou aqui com vocês, está completamente desligado, né? Eu não estou sentindo nenhum tipo de ansiedade. Está tudo bem, né? Eu estou aqui falando, dando aula, está tudo bem. Não seria saudável se eu estivesse aqui já mais de uma hora falando e ainda sentindo uma ansiedade muito alta, tá? Vamos lá. Eu li isso aqui? Ah, tá. E poderemos, assim, aumentar a confiança em nossa capacidade de enfrentar as situações
que nos deixam ansiosos, bem como enfrentar a própria ansiedade. Aqui ele vai dar alguns exemplos de transtorno de ansiedade, tá? É interessante também pensar nos modelos, identificar os modelos de pensamento. A TCC tem mais sucesso no tratamento de ansiedade do que o tratamento de outro tipo de transtorno do humor. Existem abordagens específicas e eficazes para cada tipo de ansiedade descrito na figura 14.3. As sessões a seguir descrevem de modo breve os métodos que comumente são usados em todos esses tratamentos. Então, vamos lá, a gente vai para tipos de ansiedade e pensamentos e imagens comuns, tá? Não quer dizer que sejam somente essas, são comuns, são exemplos. Fobias, pensamentos e imagens sobre situações temidas e específicas, cobras, alturas, insetos, elevadores. Exemplos. Ansiedade social. As pessoas vão me julgar, me criticar. Vou parecer um idiota. Imagens de ruborização. Os outros zombando de mim. Isso é ansiedade social, tá? Transtorno de pânico. Estou morrendo. Exemplo, ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, a pessoa já pensa que está tendo um AVC, está nesse lugar. Estou ficando louco. Imagens de paramédicos, perda da consciência, etc. Transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, né? Lembranças e imagens em flashback de eventos traumáticos. Fui afetado para sempre. Estou em perigo neste momento. Pensamentos e imagens desencadeados por experiências sensoriais. É aquele famoso, a pessoa foi para a guerra, a gente tem um exemplo bem famoso disso, as pessoas que foram para a guerra, que quando elas voltaram da guerra, elas ficaram muito sensíveis, né? A som, odores, qualquer boom, elas já iam para um nível de ansiedade muito grande, porque ele lembrava esses ambientes, essas situações traumáticas. TEPT tem a ver, transtorno de estresse pós-traumático, quando a pessoa vive uma situação específica de trauma, tá? Tem que existir uma situação específica para ser considerado um TEPT. Preocupações com a saúde. Tem uma doença que ainda não foi diagnosticada. Isso pode ser um pensamento, tá? Alterações físicas ou dor são sempre sinais de doença grave. Uma pessoa muito preocupada com a saúde. Quando os médicos ou os testes dizem que estou sadio, eles perderam alguma coisa. É importante verificar ou rastrear com frequência sinais de doença ou alterações físicas. E o mais comum que a gente vê é transtorno de ansiedade generalizada. Preocupações do tipo e se, sobre muitas coisas diferentes, se isso e se aquilo, né? Se alguma coisa ruim acontecer, não vou ser capaz de lidar com ela. Imagens que se sentem sobrecarregadas. Tá? Superando a evitação, que é mais um exercício, vamos dizer assim, que é um treinamento para você superar a ansiedade. E esse é a disposição, tá bom? Conforme descrito anteriormente neste capítulo, a evitação é o comportamento mais comum associado à ansiedade. Quando evitamos uma situação difícil, inicialmente experimentando uma diminuição da ansiedade, você evita, fala, não vou, diminuiu a ansiedade. Esse alívio que sentimos é uma recompensa, não, é muito recompensador. E isso torna mais provável que queiramos continuar com o comportamento de evitação no futuro. Claro, né? Se você tem medo de algo, aí você evita algo, e aquilo diminui sua ansiedade, você vai evitar tudo. Você vai falar, não é assim, eu não quero mesmo. Né? Ironicamente, voltando aqui, quanto mais evitamos uma situação, mais ansiosos ficamos em relação ao enfrentamento futuro. Quanto mais você diz não, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, mais difícil fica para você enfrentar. Logo, a evitação, na verdade, alimenta a ansiedade em longo prazo, porque ajuda a nos convencermos de que os perigos são sérios e que não somos capazes de lidar com eles. Então, de tanto dizer não, 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 é perigoso, não dá, não consigo, não sou capaz, não posso, não vou, eu vou acreditando que cada vez mais que eu não sou capaz de lidar com aquilo. Para superar a ansiedade, precisamos aprender a abordar as situações ou pessoas que evitamos.
Por meio dessas experiências, temos a oportunidade de aumentar a confiança em nossa capacidade de enfrentamento das situações que nos amedrontam. Olha o que ele está dizendo aqui, que para superar, a gente precisa aprender a abordar as situações, né? Que é a ideia do desenvolvimento dos recursos internos. Então, para superar, eu preciso aprender a abordar essas situações. Se eu não aprendo, se eu não tenho recurso, eu não consigo passar por isso. Tá? Voltando. Por meio dessas experiências, temos a oportunidade de aumentar a confiança em nossa capacidade de enfrentamento das situações que nos amedrontam. Aprender a abordar e enfrentar as situações nas quais nos sentimos ansiosos é uma forma duradoura e poderosa de reduzir nossa ansiedade. A abordagem de nossos medos e seu enfrentamento é denominada exposição. De modo geral, quanto mais experiência de exposição você tem, menos sensível se torna seu alarme da ansiedade. Ou seja, quando você entra com mais frequência em situações que despertam ansiedade, seu sistema de alarme da ansiedade passa a não ver as situações como tão perigosas. Vou dar o exemplo. Não um exemplo, não, é o exemplo. Olha só, uma pessoa que vive na favela, tá? Eu lembrei da moça que trabalha aqui comigo, que vira e mexe, ela não consegue vir aqui trabalhar porque está tendo tiroteio perto da casa dela. Ela fala sobre isso rindo. Ela fala assim, menina, não pude vir ontem porque teve tiroteio lá do lado da minha casa. Fui sair, estavam os pipocos, papapá, assim, né? Como se fosse uma coisa muito comum, que para ela, na verdade, é. Então, o que ela faz? Ela abre a porta, ela escuta o barulho e fala assim, não vai dar para ir hoje. Senta na sala dela, vê a televisão dela, só acredita que não dá para ir, só pensa que não dá para ir, ponto, porque está perigoso. Você imagina a gente que não está acostumado com isso, né? Eu estaria debaixo da... Sei lá onde que eu estaria, eu me desintegraria ali. Apesar de ter morado num bairro que eu escutava muito tiroteio, quando eu era criança até adolescente, que é no Rio Comprido, aqui no Rio, né? E eu escutava muito tiroteio, mas era distante, porque eu tinha morro, mas era distante. Mas você imagina do lado da sua casa, o que você não faria? Você não sabe lidar com aquela situação. Né? Então, por você não saber lidar com aquela situação, e você não está exposta àquela situação diversas vezes, o seu limiar de tolerância àquilo é muito baixo. Ela já sabe o que vai acontecer. Ela sabe que começa o tiroteio, não passa ali pela casa dela, depois de um tempo aquilo para, vai todo mundo embora e vida normal. A gente, talvez, não saberia o que ia acontecer e poderia imaginar, mas se alguém entrar na nossa casa, pegar, aí poderia ir embora. Agora, se eu, Tatiana, vou lá passar um mês na casa dela e começo a me expor a essa situação, ela vai falar, menina, não, é só não sair de casa. É só ficar dentro de casa, não pega tiro aqui, não. No início eu ia ficar com muito medo. Depois de 3 dias, 4 dias ouvindo aquilo e nada acontecendo, eu ia me acostumar. Entenderam? Então, isso acontece com a gente em outras situações também. Quando a gente fala de enfrentamento, por exemplo, às vezes você vê uma pessoa sofrendo alguma situação, estou falando de física, não, estou falando situação de relacionamento, trabalho e tal, e ela está ali lidando com aquilo, né? Pode ser angustiante, mas ela está lidando com aquela situação. Aí você fala assim, meu Deus, como é que você consegue lidar com isso? Como é que você aguenta? Tem gente que passa umas situações que a gente fala isso, né? Como é que você aguenta lidar com isso? Eu não aguentaria. Aí quando você vai entender a história da pessoa, você vê que ela já sofreu tanto, sofrimentos tão maiores do que aquele, ela já se colocou em exposição de sofrimento tão maiores que aquele, que ela fala, não, isso daqui é tranquilo. Eu já sei lidar. Então, por que eu estou dizendo isso? Para quem tem medo, né, de elevador, de avião, de se expor, enfim, de alguma situação, e fica evitando a situação, né? Não vou. A gente, e obviamente ninguém vai para o meio da favela se acostumar com tiroteio. Não é essa a minha ideia. Mas quando você perceber que é possível, não tem nenhum risco, obviamente, né? É interessante que você enfrente
que você dê um passo, nem que seja pequenininho, mas um passo em direção a esse enfrentamento. Porque só de você dar esse passo, o que vai acontecer? O seu cérebro ele já vai acostumar com aquela situação. E aí sim, você vai diminuir a sua ansiedade em relação àquilo. Porque você vai se acostumando e entendendo que não tem um perigo, que o risco não é tão alto quanto você imaginava e que está tudo bem, né? Está tudo certo. Eu vou me expondo e, ao me expor, eu vou me adaptando. Entendendo? Eu vou me expondo e, ao me expor, eu vou me adaptando. Eu vou, tudo bem, eu achei que fosse tanto, mas nem é, tá? Não, daqui a pouco você vai e se liberta daquele medo, tá? Voltando. O processo pelo qual seu alarme se torna menos sensível devido à exposição repetida por períodos de tempo gradualmente crescentes é denominado dessensibilização. Imagina que você está botando a mão numa panela e você acha que ela está quente, no ferro de passar roupa. Você vai fazendo assim porque você acha que está quente, depois você vê que não está. Aí você mete a mão e fala, não está quente. É mais ou menos isso, né? No início você vai meio saltitando ali, né? Depois você vai acostumando, daqui a pouco você relaxa, desensibiliza. Vou dar um exemplo, não sei se vocês já ouviram a caixinha do Skinner, do ratinho, no laboratório, que ele dava o choque no ratinho, aqueles experimentos da psicologia, né, comportamental. É mais ou menos isso. Ele vai, dava o choque, tocava a campainha, dava o choque, tocava a campainha, dava o choque. Até que o ratinho entendesse que ele ia botar a mão na barrinha, ou que ia tocar a campainha, ele não ia tomar choque, demorou. Mas com o tempo ele acostumou, ele viu, realmente não vai ter mais choque aqui. Tá? Seria mais ou menos isso. Na próxima sessão, voltando, na próxima sessão você aprenderá a fazer uma escada de medos, é um exercício, tá? Para ajudá-lo a personalizar seus planos de exposição, de modo que consiga superar seus medos o mais rapidamente possível. Desenvolvendo uma hierarquia ou uma escada do medo. A gente vai fazer esse exercício. Ó. Vou só mostrar para vocês aqui, para vocês prestarem atenção para poder fazer. Quando você experimenta altos níveis de ansiedade, é útil desenvolver uma hierarquia das situações, dos eventos ou das pessoas que temem. Uma hierarquia é uma lista escrita em ordem de intensidade do medo, com a situação ou evento mais temido no topo da lista, tá? E a situação menos temida na parte inferior. Então, aqui no 7, é como se você fosse subir na escada, entendeu? Assim, ó, ele colocou, escrever um discurso, praticar a apresentação em casa sozinha, fazer meu discurso para a família e amigos, resumir-me privadamente com um membro do conselho para apresentar minhas ideias, falar na reunião do conselho municipal. Foi subindo, tá vendo? Eu tenho uma paciente que ela chegou para mim porque ela, olha só que interessante, ela está nos Estados Unidos e ela veio para mim com o objetivo de escrever a tese, monografia, do PhD dela, lá nos Estados Unidos, tá? Doutorado dela, tá? E ela travou, ela não conseguia mais escrever, ela estava aqui, ó, exatamente nesse exemplo, ela travou, ela não conseguia, ela tinha que escrever, mas não sei tantas páginas, ela já tinha escrito algumas, e ela tinha que escrever, e o prazo estava chegando, e ela não conseguia, a gente tinha, acho que uns 2 meses e meio, mais ou menos, para ela conseguir escrever e entregar. E ela travou. E dentro da escada do medo delas, era mais ou menos isso. Ela só entendia que ela não conseguia escrever. Ela falava, Tati, não consigo escrever, não consigo escrever, não consigo escrever, não consigo escrever. Ela não saía daí. Quando a gente foi identificando o medo dela e trabalhando esse enfrentamento, mas escreve um parágrafo. Vamos lá, vamos imaginar agora você falando esse discurso. Ela conseguiu destravando até conseguir escrever o artigo dela inteiro. Tá? Mas, às vezes, a gente só sabe o primeiro medo. Por isso que é legal a gente fazer o exercício para identificar os próximos. Vou voltar. Você pode pensar nessa hierarquia como uma escada de medos, na qual o degrau mais baixo descreve uma situação na qual experimenta pouco medo. A cada degrau acima representa situações nas quais experimenta maior grau de medo. Já comece a pensar aí numa situação de medo que vocês têm, tá? Deixa eu beber uma água.
Comece pela abordagem das situações que se encontram na base da escada e vá subindo os degraus gradualmente, conforme obtenha domínio sobre os eventos e consiga realizá-los, com o mínimo de ansiedade. O que ele está dizendo aqui? É o que eu falei para vocês, que eu fiz com a minha paciente. Tá? A gente identificou os medos, né? Do 1 até o 7. Aqui está até o 5, eu fiz com ela até o 7. A gente identificou os medos. Não adianta ela pular, a gente está falando de exposição, né? De enfrentamento. Não adianta ela pular para o quinto, para enfrentar o quinto, falar na reunião do Conselho Municipal, se ela não conseguiu nem enfrentar o primeiro, que é escrever o discurso. Entendeu? Não adianta. Se você precisa ver a hierarquia dos seus medos. E você precisa estar no primeiro degrau. Primeiro degrau. E você só vai avançar para o segundo degrau quando você se sentir confortável no primeiro. Entendeu? Então, se eu tenho medo de falar em público e eu tenho medo de até escrever o meu discurso, calma aí, eu primeiro preciso escrever meu discurso. Aí só depois que eu escrever o meu discurso que eu vou praticar. Né? A gente tem que ir assim... Eu tenho medo de andar de avião por causa da altura. Tá, mas você tem medo de subir uma escada? Tenho medo também. É menos do que o avião? É menos do que o avião. Você tem medo de subir numa cadeira? Tenho medo também. É menos do que uma escada? É menos do que uma escada. Você tem medo de subir num, sei lá, num banquinho baixinho? Tenho também. Mas é menos que a cadeira? É menos que a cadeira. Então, o que a gente vai fazer? A pessoa vai subir no banquinho trocentas mil vezes, até que ela não tenha mais medo. Só depois ela vai subir na cadeira. Aí ela vai subir na cadeira, vai subir na cadeira, vai subir na cadeira, vai subir na cadeira, até que ela não tem mais medo. Aí depois ela vai subir na escada. Aí depois ela vai pegar o avião. Tá? Uma coisa de cada vez, tá bom? Vamos lá. Você vai se deter em cada degrau e continuará com a prática da exposição até se sentir confiante de que é capaz de lidar com aquele degrau e que aprendeu a tolerar qualquer nível de ansiedade que experimentar, que eu acabei de falar. Abordando gradualmente aquilo que teme, você também reunirá evidências acerca da exatidão de suas expectativas catastróficas e de sua capacidade de enfrentamento. Ele está dizendo que quando você chegar no degrau, de tanto você experimentar aquela sensação, você vai confrontar aqueles pensamentos catastróficos. E talvez você veja, se eu estou num banquinho, a chance de eu cair no banquinho e morrer é muito pequena. Né? Então, acho que esse pensamento não está tão dentro da realidade assim. Por exemplo, Joana ficou nervosa quando pediram que fizesse uma apresentação na próxima reunião da Câmara Municipal. Ela geralmente evitava falar em frente a grupos, porque se sentia muito ansiosa. Para superar sua ansiedade e evitação, Joana fez uma escada de medos, como apresentada na figura 14.4. Começando pela situação 1, na base da escada de medos, Joana superou com sucesso os desafios de cada situação, combinando método de relaxamento, que a gente vai ver, né, isso ainda, reestruturação cognitiva, que já passaram no capítulo 6 a 9, e planos de ação, capítulo 10, que já passou, para solucionar problemas que poderiam ocorrer. Joana somente avançou para a situação seguinte na escada de medos depois que conseguiu abordar a anterior com a ansiedade tolerável, o aumento da confiança. Então, ela só passava para o próximo degrau depois que conseguia tolerar aquele degrau primeiro. Ela praticou a etapa 4, uma etapa que não poderia ser facilmente repetida muitas vezes, que é esse aqui, ó. Reunir-me privadamente com um membro do conselho para apresentar minhas ideias. Ela praticou, mas não dava para praticar sempre. Agora, olha só, ela é uma etapa que não poderia ser facilmente repetida muitas vezes. Em sua imaginação, até se sentir confiante de que eu conseguiria fazer isso na realidade. Embora tenha experimentado alguma ansiedade quando fez sua apresentação na Câmara Municipal, essa ansiedade não chegou nem perto da que havia sentido em experiências semelhantes no passado. Ela acreditou
ela acreditou seu sucesso à sua prática gradual. Além do mais, enquanto subia até o pódio para fazer o discurso, ela lembrava a si mesma o quanto se saíra bem no discurso quando praticou. Ao utilizar diferentes métodos em combinação, Joana foi capaz de fazer o discurso em público, situação que anteriormente evitava. Vamos lá. Joana usou uma escada de medos para ajudá-la a abordar seu discurso em público. Algumas vezes não é apenas um único evento que está por acontecer, o que nos deixa ansiosos, mas todo um conjunto de situações e experiências. Por exemplo, Pablo evitava uma variedade de situações nas quais temia ter um ataque de pânico. Ele evitava dirigir sozinho, ficar muito longe de casa, entrar em elevadores, sentar-se no meio de uma fileira de cadeira, um conjunto, né? E estar em lugares com muita gente. Aí a pessoa acaba vivendo um conjunto de coisas. Todas essas situações o deixavam ansioso, e ele tinha medo de ter um ataque de pânico caso se aproximasse e permanecesse nelas. Pablo refletiu sobre quais dessas situações eram as mais difíceis para ele, e depois desenvolveu a escada dos medos apresentada na figura. Então, ele percebeu, olha dele, sentar-se em 2 ou 3 cadeiras do final de uma fileira de cadeiras. Essa era mais leve para ele, entendeu? A mais difícil era dirigir sozinho até 5, 10, 15, 20 a 25 quilômetros de distância. Então, ele foi fazendo essa hierarquia da escada do medo, né? Para conseguir ir enfrentando um a um, tá? Depois, sentar no meio de uma fileira de cadeiras, passar algum tempo em vários locais e muitas pessoas, andar em um elevador, tá vendo? Não tem necessariamente a ver com uma situação específica e dentro só dela, né? Você pode perceber que isso pode variar também. Você pode ter eu falo que é o medo que anda. O medo anda, né? Ele vai andando para diversas situações, ele não fica só em uma. Aqui ele está descrevendo, tá? Exatamente isso que eu falei. Agora vocês vão fazer um exercício, tá? Isso vai ajudar vocês a enfrentarem, né? Saber quais medos vocês têm para enfrentar. Primeiro, você vai fazer mentalmente uma lista de situações, eventos ou pessoas que você evita por causa da sua ansiedade. E vai escrever isso em qualquer ordem, tá? Aqui não é a escada do medo. A escada do medo é aqui. Então, primeiro, você vai pensar coisas que você evita, pessoas, enfim, né? Situações, lugares que você evita por medo de sentir ansiedade, e você vai escrever aqui de qualquer ordem. Depois de completar essa lista, você vai avaliar o quanto você se sente ansioso quando imagina cada uma das coisas listadas. Nessa coluna, avaliação da ansiedade. Classifique de 0 a 100, em que 0 corresponde a nenhuma ansiedade e 100 a ansiedade é mais intensa. Então, olha só, vocês vão escrever aqui o que evito. Primeiro vai escrever sem ordem, tá? Não vai avaliar. Vai só escrever, eu evito isso para não sentir ansiedade, eu evito falar com fulano, tal ciclano me causa ansiedade. Você vai escrever sem ordem. Só depois que você escrever, você vai avaliar a ansiedade, tá? De 0 a 100, o quanto que cada uma te deixa ansioso. Quando vocês terminarem de fazer, só me dá um ok. Então, vou adiantar aqui para quem terminou. O que vocês vão fazer, tá? Aqui, vocês escreveram o que vocês evitam e aqui vocês fizeram a avaliação de 0 a 100, tá? Agora, olha só. Aí. Vou colocar aqui. Vou escrever aqui. Ah, vou ler! Vou colocar, vou escrever. Essa hora de tic-tac já não funciona mais. Ó, o item que você classificou com a ansiedade mais alta no degrau mais alto e o item que você classificou com a ansiedade mais baixa no degrau da base da escada, tá? Então, o item aqui que você classificou com a ansiedade mais alta, ele tem que vir para cá, para o topo da escada, tá bom? E o que você classificou como uma ansiedade mais baixa
ele vai ter que vir para cá. O que teve empate, você vai ter que desempatar, tá bom? Se está tudo 100, você vai ter que desempatar. Caso tenha avaliado alguns itens igualmente, coloque-os na ordem que faz mais sentido para você, de modo que os degraus de sua escada de medos se ergam desde as situações menos temidas na base até as situações mais temidas no topo da escada. Não importa se alguns de seus degraus ficarem em branco. Por exemplo, para cima aqui, entendeu? Se você só tiver 1, 2, 3, 4 e o 5, 6, 7 ficar em branco, não tem problema. Mas você vai classificar qual é o mais fácil de enfrentar e o mais difícil. Ó, essa escada, ela precisa ser assim, como nesse exemplo, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? O 1, você vai pegar o mais fraquinho aqui, que tem menos intensidade da ansiedade. Então, você escreveu aqui, falar com meu pai, sei lá, né? Ele é chato, mas eu tenho uma ansiedade 30. Falar com o diretor da empresa, ansiedade 90. Então, e ali tem 50, né, 60 no meio do caminho. Falar com o pai vai entrar no primeiro e falar com o diretor da empresa vai entrar no sétimo. Tá? Então, você vai pegar essa escada e vai botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 7 é o mais difícil e o 1 é o mais fácil. Deu para entender? Eu vou deixar essa escada aqui aparecendo. Acho que é melhor, né, para vocês entenderem. Lembrando que é uma hierarquia do medo. Vocês estão hierarquizando o medo. Ó, vou dar um exemplo, enquanto vocês estão fazendo, tá? Por exemplo, se a pessoa ela me diz uma situação, tá? Eu vou conversar com o meu namorado sobre, sei lá, sobre uma viagem que eu quero fazer com os meus amigos, só que meu namorado é muito ciumento e eu tenho medo de conversar com ele. Uma situação qualquer, tá? Tá, se você. Aí eu pergunto para essa pessoa, pensando nessa situação, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual é o seu maior medo? Vamos lá. O maior medo é que ele termine comigo. Então, maior medo. Aí eu coloco aqui 7, né? Aí eu posso perguntar para ela, tá, mas até que chegue nesse lugar, muitas coisas podem acontecer, né? E quando você imagina a situação, o que você teme dentro dessa situação? Você vai para a realidade, o que você teme? Aí eu posso vir fazer ao contrário, né? Aí ela pode falar assim, no 6, eu temo que ele comece a gritar comigo e brigar comigo a ponto de me agredir. Se for que seja uma pessoa muito ciumenta, agressora. Então, tá bom. Mas para que isso aconteça, o que você imagina que você tenha feito? Eu imagino que eu já tenha falado para ele o dia, a data que eu vou, sei lá, né? Que eu vou viajar com os meus amigos, quanto tempo vai ser, para onde vai ser. Tá bom. Então, se você fala tudo isso de uma vez, pode ser que dê um problema muito grande. Pode, tá. Então, o que é mais fácil de você fazer, em vez de você falar tudo de uma vez? De repente, o mais fácil é eu falar que eu ainda estou pensando, né? Tá, e se você fala que você está pensando, o que você imagina que aconteça? Eu imagino que ele vai reagir de uma maneira mais leve do que se eu já falasse tudo de uma vez. Entenderam? A gente vai fazendo com que a gente vai criando situações anteriores. Estou dando um exemplo bem diferente do que vocês estão vendo aqui, tá? Mas a gente vai criando situações anteriores para pessoa, anteriores à catástrofe final, né, que é o que a pessoa tem mais medo, para ajudando ela a construir uma maneira de enfrentar aquilo, né? E eu poderia falar para ela assim, tá, mas e se você já tiver com uma amiga falando sobre essa viagem junto com o seu namorado, um outro casal de amigos, e eles puderem compartilhar uma vez que um deles viajou sozinho, aí já melhora, né? Então a gente vai diminuindo a possibilidade dessa pessoa já entrar em contato com o medo extremo dela. Tá? A gente vai hierarquizando para ver qual é a maneira mais fácil dela lidar com aquilo.
Vamos retomar aqui. Usando sua escada de medos para superar a ansiedade e a evitação. Depois de fazer sua escada de medos, você está pronto para começar a abordar seus medos, exposição e aprender a manejar sua ansiedade. A moto de novo. Ela vai que vai. Poderosa. Parece que está passando aqui dentro da minha sala. Né? Você tem um controle sobre o ritmo com que irá subir a escada, rapidamente ou de modo mais lento. Ou seja, você que vai dizer, você que vai sentir, perdão, o quanto que você pode subir essa escada do medo, tá? A partir do momento que você enfrenta um degrau, você vai para o outro. Sua exposição a cada degrau da escada depende de você. Não deve se sentir forçado ou pressionado a ir mais rápido do que acredita poder. Isso é importante, tá, gente? Não adianta. Sabe quando aquela pessoa chata fica atrás de você falando vai, 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 e você fica, para, me deixa, né? Para. Olha, se eu falo para alguém vai, e a pessoa fala, calma aí, eu, na hora, falo, claro, no seu tempo, porque no tempo dela ela vai conseguir. O problema é quando a gente fica querendo antecipar a pessoa, vai, para de besteira, vai. Não adianta, não adianta, a pessoa vai travar e não vai. É pior, entendeu? Não é que a gente não tem que dar uma empurradinha, assim, mas encher o saco, pressionar, não. Mas você pode falar, dar um passo à frente da pessoa e falar assim, eu estou aqui com você, vem. A hora que você quiser, você pode vir. Aí a pessoa se encoraja e vem. Tá? Ter uma sensação de controle sobre a velocidade com que trabalha também ajuda a diminuir sua ansiedade e a superar a evitação mais rapidamente. Subir uma escada de medos nunca é confortável. Né? Você está subindo lá em direção ao seu maior medo. Porém, as pessoas que estão dispostas a tolerar o desconforto temporário de subir suas escadas de medo superam sua ansiedade mais rapidamente. Assim, como a evitação leva ao alívio da ansiedade em curto prazo, quando você evita, né, alivia a ansiedade a curto prazo, e a seu aumento a longo prazo, a exposição aos degraus da escada de medos produz um desconforto em curto prazo. A exposição aos degraus da escada de medos produz um desconforto a curto prazo, mas alívio da ansiedade a longo prazo. Tá? Então, ela faz um mecanismo ao contrário. É mais difícil ali quando você vai enfrentar o medo, mas depois que você enfrenta, você supera. Quantas coisas vocês já não superaram na vida de vocês que vocês tinham medo? Pensa sobre isso. Quantas coisas vocês falam, não vou conseguir, conseguir? Tem a ver com isso. E hoje em dia nem parece tão difícil assim, né? Portanto, você deve dedicar o tempo que for necessário para trabalhar em sua escada de medos. Se descobrir que mesmo a situação menos temida em sua escada de medos parece muito difícil, você pode dividir esse degrau em partes menores ou começar com a prática da imaginação. A prática da imaginação consiste simplesmente em se imaginar passando algum tempo naquele degrau. Lembra que eu falei? Era muito difícil para aquele meu paciente enfrentar, falar com a família, ainda que pensar em falar para a irmã, em primeiro lugar, fosse mais fácil para ele. Então, a gente teve que trabalhar com a imaginação para depois ele conseguir falar com a irmã. Com frequência, é útil imaginar a situação em detalhes. Por exemplo, Joana olhou as fotos dos membros da Câmara Municipal que planejava visitar e pensou sobre as expressões em seus rostos. Imaginou como se sentiria apertando suas mãos e sentando-se em seus escritórios. Ela só imaginou. Também imaginou sua voz tremendo e um pouco tremendo um pouco quando começasse a falar. Ela achou que seria útil imaginar essas reuniões de duas maneiras. Algumas vezes quando tudo corria bem e outras quando tropeçava nas palavras e se sentia embaraçada. Imaginando circunstâncias fáceis e difíceis, ela foi capaz de planejar formas de lidar com as reuniões independentemente do que acontecesse. Isso aumentou a sua confiança. Depois que se sentiu confortável com a situação em sua imaginação, você pode entrar na situação na realidade, tá? Mas só depois que você se sentir confortável na sua imaginação. Então, se você está com muito medo, primeiro imagina, se sente confortável, depois enfrenta.
Como demonstra a experiência de Joana, é útil usar o máximo de todos os 5 sentidos quando estiver fazendo a exposição em sua imaginação. Imagine o que irá ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar. Também é útil imaginar o que você estaria pensando, sentindo ou fazendo na situação. Algumas pessoas acham proveitoso escrever ou registrar digitalmente sua exposição imaginada. Dessa forma, você pode ouvir a gravação ou ler o que escreveu para aumentar o número de exposições e subir a escada de medos mais rapidamente. Gente, esse exercício funciona demais, demais. Sim, eu já fiz esse exercício tantas vezes com os pacientes, comigo também, mas tantas vezes com os pacientes, funciona mesmo. Como você sabe quando deve passar de um degrau da escada de medos para o seguinte? Não é necessário que sua ansiedade desapareça completamente, zero na classificação. Não é necessário que você deixe zero, entendeu? Na verdade, a maioria das pessoas continua com alguma ansiedade até que tenha enfrentado muitas vezes as situações que tem. O objetivo é levar sua ansiedade até um nível tolerável. Para a maioria das pessoas, uma boa orientação é permanecer em cada degrau até que sua ansiedade diminua mais da metade ou fique abaixo da classificação de 40 na escala de 0 a 100. Então, às vezes, a gente acha que para enfrentar algum desafio, a gente vai estar com ansiedade zero. E isso não necessariamente precisa ser assim, né? Você pode sentir uma certa ansiedade, mas você está tolerando essa ansiedade, então tudo bem. Se tiver dificuldade em permanecer na situação, você poderá usar algumas das habilidades de enfrentamento descritas mais adiante. A gente vai ler isso no próximo encontro, tá? Neste capítulo, que irão ajudá-la a permanecer em cada degrau da escada por mais período do que de tempo mais prolongados. Às vezes, eu vou ler até aqui, tá bom? E no manejando sua ansiedade, a gente vai deixar para o próximo encontro. Às vezes, o apoio de um cônjuge parceiro auxilia em sua motivação e disposição para enfrentar os degraus em sua escada de medos. Se precisar de ajuda de alguém, escolha uma pessoa em quem confia e que compreende a natureza de seus medos e sua evitação. Não vai escolher aquela pessoa do vai, anda, que besteira! Essa não pode ser. Essa não vai te ajudar. Ela só vai te atrapalhar e você vai voltar 1 quilômetro. Assim, essa não, tá? Essa pessoa pode servir como uma fonte empática de motivação. Então, aquela pessoa que você acha que não é empática, não adianta. E apoio enquanto você realiza atividades inicialmente difíceis. Depois, você será capaz de enfrentar seus medos sozinho, com a mesma facilidade com que enfrenta com a presença de um auxiliar. É esperado que sua ansiedade aumente quando você começar a abordar a escada de medos que criou. Esse é um bom sinal de que está enfrentando seus medos. Caso contrário, se não houver ansiedade, você não está dando passos suficientemente grandes para enfrentar seus medos, ou está dependendo demais do comportamento de segurança. Além disso, a cada degrau em sua escada de medos, você está aprendendo a tolerar a ansiedade enquanto permanece na situação por mais tempo. Isso é uma tolerância à emoção, né? Cadê? Aqui, ó. Às vezes a gente está tão sensível à ansiedade que a gente acaba não querendo sentir nada dela. Mas quanto mais eu consigo sentir a ansiedade e lidar com ela, eu aumento a minha tolerância. Quanto mais fizer isso, experimentar a ansiedade e subir os degraus de sua escada de medo se tornarão ações cada vez mais fáceis. Ironicamente, conforme ficamos mais confortáveis com a ansiedade, mais ela tende a diminuir. É meio doido isso, né? Você fica confortável, ela diminui. É aquele amigo chato que quanto mais você está do lado dele, ele se torna legal. Mais ou menos. Fala assim, cara, que pessoa chata, mas tudo bem, eu até tolero, né? Assim, já é tão chato que eu já estou tolerando. Para ter sucesso em se aproximar e permanecer na situação temida, utilize as habilidades descritas a seguir para manejar a ansiedade enquanto trabalha em sua escada do medo. Aí, no próximo encontro, a gente vai aprender a manejar a ansiedade, tá? Atenção plena e aceitação, a respiração, relaxamento muscular progressivo e criação de imagens, tá bom? Aí a gente fecha... Cadê? Mudando os pensamentos ansiosos, tem mais ainda. Vamos falar sobre medicamento. Tá vendo? Não ia dar para eu
passar tudo para vocês hoje, é muita coisa. A gente ficaria aqui mais 1 hora, não seria possível. E agora deixa eu voltar aqui. Então, a gente vai parar por aqui, tá? Então, na próxima encontro, a gente vai continuar a partir do manejando a sua ansiedade. Vão ter alguns recursos que vocês vão aprender para poder lidar com esse desafio, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham curtido esse encontro, gostado aí desse exercício, feito o exercício, coloque em prática para que cada vez mais vocês consigam enfrentar o medo de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o próximo encontro.